Boa noite, amigos. Meu nome é Wagner Rocha, a resenha do Almirante está no ar. Hoje o programa é especial, o nosso convidado é grande benemérito e presidente da Assembleia Geral do Clube de Regatas Vasco da Gama. Boa noite, grande Otto Carvalho. Seja bem-vindo ao resenha do Almirante, meu amigo. Um prazer muito grande, Wagner, Fumaça e Rodrigo aí. Um grande abraço aí às pessoas que estão acompanhando, à torcida vascaína, aos sócios vascaínos. E estou à disposição de vocês aí para esse bate-papo de vascaíno, que eu acho que é muito importante. E tranquilamente estamos aí juntos. Estou à disposição. Grande abraço para todos aí que estão já nos ouvindo aí. Bom, o Otto já adiantou, né? Para me ajudar nesse bate-papo, diretamente do Distrito Federal, né? Rodrigo Castoldi, o nosso Pimpão, um Pimpão que é bom mesmo, que faz gol, Pimpão campeão. E da Ilha do Governador, ele aí, ó, essa barba branca maravilhosa aí, ó. Luciano Costa, o nosso Fumaça. Pimpão, para não perder tempo. Pô, o presidente tá aí, bicho. O presidente tá aí. Já emenda a primeira para ele, que o tempo do homem é curto. Bora, né? Cara, assim, primeiro agradecer ao Otto aí, pô, prazer ele estar aqui com a gente. O Otto é um cara que me inseriu dentro da política do Vasco, então, assim, nessa loucura que é a política do Vasco, né? 2017 eu conheci, eu vi que ele foi um cara que botou a cara, enfrentou várias pessoas em São Januário, enfim. Então, um cara, assim, sensacional, realmente importante na política do clube, né? Então, Otto, eu queria que você explicasse um pouquinho a tua história dentro do Vasco, né? E o que efetivamente um presidente da Assembleia Geral faz dentro do clube. Tá certo, meu amigo. Bom, eu vou fazer 65 anos, né? Sou sócio desde 11 anos de idade. Tive um pai muito vascaíno que me levava a jogo desde 3 anos de idade, né? Convivi bastante, né? Tive o prazer de ver o Vasco ser campeão pela primeira vez em 1965, Taça Guanabara, tá certo? Eu tinha 8 anos, aí 70. Então, todos os grandes títulos do Vasco eu tive presente e ao vivo. Eu tive esse prazer de estar ao vivo. O único lugar que eu não fui ao vivo, por isso que eu disse que eu sou pé quente, o único lugar que eu não fui foi no Japão e a gente perdeu. Em Guayaquil eu estava presente. Então, sou um cara que sempre... A minha essência é de torcedor do Vasco, tá certo? Sei o que é torcer pelo Vasco. E em relação à política e tudo, a política, infelizmente, o Vasco é um clube, sempre foi muito político, desde sempre. E eu, na época, a minha esposa era filha do grande benemérito Estélio Mercante, que na época era presidente do Conselho Deliberativo em 77, do Agostinho Silva Gomes, o último mandato do Agostinho Silva Gomes. Meu sogro, que está vivo até hoje, 89 anos, está morando hoje em Ilhéus, na Bahia. E aí aquela convivência de política, né? Eu já era sócio e novinho, com 20 anos. E a primeira eleição que eu participei de Vasco, primeira eleição, foi mas não fazendo ali o boca de urna e tal, foi em 1976. Então, eu participo assim, desde sempre. Eu digo que eu sempre tenho uma vantagem muito grande, porque eu vivo o Vasco. Então, eu conheço dos velhos aos novos. Eu não sou vascaíno de abandonar São Januário, como muitos aí fazem, né? Eu tive pessoas que, no mandato do Roberto Dinamite, companheiros meus, que o Roberto era o presidente, ficaram 6 anos sem o Vasco. E eu não admito isso, independente e sempre respeitando o dirigente do Vasco, que isso é estatutário, né? As pessoas hoje ofendem assim, claramente, e eu deixo bem claro, se quiser conversar, tudo bem, mas isso é estatutário, a ofensa não pode. Então, amigo, eu participo dessa vida política há muito tempo. Não o primeiro mandato meu de conselheiro foi em 1982. 1982, o grupo de vascaínos que se reuniam na Rua Guiar, na Tijuca. A gente já era, naquela época, né, sempre o Vasco era a tradição vascaína, uma renovação, e a gente era jovem, né, e sempre com a mentalidade de mudar e tudo. Então, em 85,
que teve aquela grande embate lá do Calçada e do Eurico para ser presidente. O meu grupo, o grupo que eu participava, naquela época o Calçada ganhou por 200 e poucos votos a eleição. Foi a primeira vez que eu vi o Calçada sair antes do término da eleição de São Januário. O Eurico, a turma da noite, já dava certo como vitória e o Calçada ganhou por 200 e poucos votos. Na época eu fui conselheiro, estava na chapa dele, ele teve uma sequência de conselho. Só que o que aconteceu? O Calçada, naquela oportunidade, e foi um embate tremendo na eleição entre eles, e o que acontece? Ele, na verdade, depois, quando convidou o Eurico para ser vice-presidente de futebol, ele não deu nenhuma satisfação dentro do grupo, né? Na verdade, todas as pessoas que apoiaram vieram saber que o Eurico ia ser o VP de futebol no dia da posse. Nada contra e tudo, entendeu? Mas eu acho que no grupo a gente tem que estar sempre... as pessoas têm que estar falando a mesma língua, né? Então, minha participação dentro do conselho sempre foi atuante e as pessoas aí dizem... E tive uma sequência de conselheiro, né? Fui a emérito em 1988, eu fui a emérito. Aí, em 2003, eu fui a benemérito. Então, você vai vendo como é que é a história. 2016, a grande benemérito, e aí... Só que eu tenho o título, até para muitos aí, assinado pelo Eurico Miranda, e então talvez os caras aí morram aí de inveja, né? Mas eu acredito que foi um reconhecimento, e então não existe esse negócio de cassação. Na verdade, a cassação foi no Conselho Deliberativo, e aí simplesmente não dá, mas isso aí para mim não altera em nada. Então, aquilo que eu sempre participei muito, da 97, apoiei o Salgado para ser candidato. A gente teve oportunidade nesse tempo todo do Vasco fazer também uma história diferente. Em 2015, quando aí o Roberto, 2008, quando o Eurico saiu, Roberto assumiu, aquilo que eu falei, tiveram 6 anos, várias pessoas nem ao jogo não apareciam, porque o Roberto era o presidente, mas eu sempre estive lá presente, olhando, sempre torcendo. O Vasco subiu na primeira divisão, para a primeira divisão lá em 2009, e eu acho que, aí eu estou falando politicamente, aquela ascensão do Eurico, naquela época, se o Roberto e o grupo que ali apoiava, poderia fazer uma política diferente, mas só que as pessoas eram inexperientes de política. E aí o Roberto teve um mandato bom, foi abandonado lá no outro triênio, e o que aconteceu? Teve a ascensão do Eurico de volta, que eu apoiei, sim, eu apoiei porque dentro daquelas circunstâncias não tinha outra opção, e que se fala muito aí existia lá uma campanha em massa, né? Então, essa questão de sócio sempre existiu no Vasco, sempre. E aí eu fui não pedi nada, me colocaram como presidente do Conselho Fiscal. Fizeram o convite, só que eu tenho a minha independência e tenho a minha responsabilidade. Eu acho que as pessoas falam muito, mas quando a gente tem que exercer a função, quando você tem responsabilidade, né? E tem o poder de atuar, foi o que eu fiz. O que aconteceu? No Conselho Fiscal, e foi a grande questão, quando o Vasco, em 2015, caiu, e lá era o Rafael Holanda, meu presidente, e o Diego Carvalho, que é amigo, hoje é um grande amigo, era o membro da oposição, era um jovem que eu também foi muito parceiro, auxiliei ele muito. Falei, Diego, vamos
fazer aqui, apresentei o Vasco para ele, né? Que não adianta a pessoa entrar imatura dentro ainda mais num clube político que nem o Vasco. E quando no Conselho Fiscal, quando começou a aparecer o Vasco, para vocês terem ideia, tinha em média de 20 a 25 sócios por mês. Aí chegou em novembro de 2015, 800 e tantos sócios. Dezembro, 700 e tantos sócios. Janeiro, 16, mais 700 e tantos sócios. Chegar no Conselho Fiscal, tu vê aquela discrepância e financeiro, zero. Financeiro, zero. Ou seja, o famoso atualização do computador. E eu aí me reuni com ele e com, na época, o Marco Antônio Monteiro, que era o vice-presidente. Reuni claramente e falei, ó, isso aqui vocês vão levar à frente? É isso mesmo? Cara, e aí você fica. Tem um membro do Conselho Fiscal que está ali. A gente sente que tem uma situação que, naquela época, a oposição já estava muito forte em termos de olhar a lista e tudo, que era claro que ia dar problema. Era claro. E, cara, você tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar com... E eu te digo, o Eurico sempre me respeitou muito, como eu respeitei muito ele. Não tenho nada contra, me deu oportunidade, até nessa questão até do futebol, que me convidava para viajar. Eu tenho uma experiência hoje em outra visão, né, dos bastidores do futebol. E, cara, só que ele foi uma pessoa que sempre controlou muito a política. Hoje, o que eu vi? Por que a política do Vasco desandou muito agora? Porque não tinha aquela liderança de um cara que controlava tudo, né? Tinha o conselho dele, e mais os beneméritos. E hoje, o que acontece? Quando ele sai, quando ele sai da cena, começam várias pessoas achar que... Tem uns aí que acham que pode até ser ele, entendeu? Tem uns caras aí que até querem até fazer o trejeito, só falta botar o suspensório, entendeu? E os caras acham, mas não tem história, não tem liderança, não tem nada, cara, para ser alguém dentro do Vasco. Então aí começa essa situação. O Rodrigo hoje faz parte do grupo, eu sempre alertei muito, cara, assumiu como conselheiro, acaba esse negócio de grupo. O grupo é importante, são pessoas que têm afinidade e tal, se reúnem fora, mas ali é o conselho do Vasco. Vamos trabalhar pelo clube e debater. Eu acho que é salutar a parte democrática, mas não entendo a sabotagem. Sabotagem eu não consigo aceitar. Não consigo aceitar também o torcer contra, que isso aí hoje eu vejo claramente, como existia também do outro lado. Isso eu acho um tremendo absurdo, mas existe, infelizmente. E quer dizer, eu sou um cara que vivo a história do Vasco, né? Acho que sempre tive a vontade de trazer pessoas mais jovens para dentro do Vasco, para quê? Ter experiência e tudo. A instituição fica, as pessoas passam, ninguém mas acho muito importante os jovens participarem. E não adianta, cara. O Vasco é político. Talvez agora, se for passar e tal, essa situação deixe de ser mais, né? Porque talvez tem gente que não vai se interessar tanto de ser o presidente só de cuidar da associação, né? Talvez seja um passo, né, para se deixar acabar um pouco essa vontade, né? Porque eu vejo aí muitas vezes as pessoas colocando, né, o carro na frente dos bois e querem discutir o contrato que ainda não existe. A gente claramente aí já vou entrar o presidente da Assembleia Geral não faz parte da gestão administrativa. Eu não faço parte. O Vasco tem 5 poderes, que é a presidente da diretoria administrativa, presidente do Conselho de Beneméritos, presidente do Conselho Fiscal, presidente da Assembleia Geral e eu falei
a GE, fiscal, benemérito e o Conselho Deliberativo. A gente, são poderes independentes e eu não faço, então, parte da gestão. Mas é óbvio que eu posso dar minha opinião e tudo, não tem problema não. Então, basicamente, o presidente da Assembleia Geral cuida da parte de eleições dentro do Vasco, né? E eu imaginei de só a gente atuar em 2023, aí veio o processo todo da SAF, que acelerou, e a gente está tentando fazer a coisa mais transparente possível, mais dentro do estatuto possível. A questão do voto híbrido aí está resolvido através do regimento interno da Assembleia Geral, que no último que teve a híbrida foi por força de lei, por força da pandemia. E, cara, aí fizemos o que tinha que ser feito. Tudo, o Rodrigo faz parte do conselho, a questão daqueles votos dos remidos, aquilo ali foi toda eleição esse problema. Então, por que é aquilo? A situação cadastral, o estatuto dizia que o sócio tinha que se recadastrar de 5 em 5 anos. Quem não fizesse ficava suspenso 6 meses. E aí, o que aconteceu? O estatuto era omisso nessa parte. O que foi entendido na última eleição? O cara acabou a suspensão dele. Acabou a suspensão, bota todo mundo para a lista. Então, essa foi uma questão que nós, o Conselho do Vasco, resolveu em 28/6/2021, dizendo que são 3 situações, ou sócio. É fácil hoje consultar. Entra no status, adimplente, questão suspensa administrativamente, que é uma questão cadastral, tá certo? E inadimplente, que é uma questão financeira. Então, isso foi resolvido. Então, está se trabalhando, essa gestão trabalhou no sentido de estar o cadastro do Vasco um cadastro confiável, porque, gente, é uma vergonha para o Vasco. Anos e anos e anos, toda eleição está dentro daquele processo de judicialização. Eu, quando fui entrevistado lá na minha praça, falei, minha meta é chegar lá em 2023, que é um processo que não tem nenhuma pendência judicial. Mas, infelizmente, eu ainda vejo que questão aí, hoje me perguntam, você acha? Eu acho até que vão tentar sim, porque isso já faz parte da cultura e ainda mais quem está por trás disso. Quem está por trás não me engana. Acho que vai ser difícil, mas cabeça de juiz a gente não entende, né? E então o que eu conclamo é que os sócios, né, participem. Nós temos 5.899 sócios aptos a votar. A gente vai ter dia 30, quem vai fazer a eleição é a Tafner Solutions, que hoje já trabalha dentro do Conselho do Vasco, é uma empresa que o Vascaíno não entre veja o portfólio da empresa, trabalha para muitos clubes e muitas empresas grandes, tem todo a área de TI do Vasco, o Garante, que é uma empresa que tem todo o suporte para evitar hacker e tudo. E o processo divulga a lista, tem um prazo de impugnação, que são os 5 dias, sócio teve direito, quem não quis fazer a impugnação não quis. Nós tivemos, nas últimas 3 eleições, eu participei, né, no Conselho Fiscal, ou como presidente ou como membro, foi um número baixíssimo de impugnações, nós tivemos 56 impugnações e resolvido. Quem estava com a pendência financeira apresentou o documento. Teve gente que foi lá fazer vídeo, me tiraram da lista e tal. O cara se recadastrou, botou o documento lá, está dentro da lista. Então, não tem nada, o processo está cristalino, tem os prazos comunicados. Tive o cuidado de colocar na publicação em jornal, porque o estatuto diz que, apesar de ser antigo, jornais de grande circulação, que hoje já não existe mais, né? Quase ninguém lê, mas foi publicado também para não ter mais esse problema. Publicamos no Dia, publicamos no Monitor Mercantil. Então, cara, a gente procurou fazer a coisa como tem que ser e bem passo a passo.
porque a gente vê, se não me engano, o Cruzeiro aprovando o CD no dia seguinte teve assembleia. O Botafogo passou por uma SAF aí, ninguém comenta, ninguém faz nada. No Vasco tem sempre esse problema. Eu acho que eu acho que o sócio tem que realmente comparecer em massa a essa AGE do dia 30, que é o primeiro passo, que, mais uma vez, esclareço que isso aí tem ainda gente, ainda com dúvida, ninguém está provando nada, está provando apenas a introdução da Sociedade Anônima de Futebol dentro do Estatuto do Vasco. Dentro do Estatuto do Vasco. E aí sim, vamos para a segunda etapa, apresentando a proposta vinculante. Nós vamos ter conhecimento do que é para dívida, do que é para o futebol, que vai ser colocado dentro do Conselho Deliberativo, vai ter que ter um parecer do Conselho de Beneméritos, e aí sim, irá para a nova AGE, um novo processo, nova lista, novo prazo de impugnação, tudo. E tudo correndo bem, eu acredito que lá, passando, obviamente, né? E esse processo caminhando, como pelo prazo que tem aí, acredito que a proposta já deve estar aí só aguardando o desenrolar desses dias aí. Eu acredito que até junho, na segunda quinzena de junho, talvez a gente esteja fazendo nova AGE. Mas fico à disposição, que eu acho que eu já falei demais, eu já fui atropelando por um monte de situação aí. Comecei a falar da minha história e já fui. Desculpa aí, vocês também estão quietos. Não, pô, cara, não vou interromper, deixa eu te falar uma coisa. A gente tinha para você aqui umas 132 perguntas, agora a gente deve ter mais umas 5 só. Não, cara, é porque na verdade... Mas tá tudo bem. Eu já sei qual é a dúvida da galera, né? Eu já sei, e ontem eu fiz uma live no Atenção Vascaínos, hoje eu fiz no Fanático Vascaíno com o Fábio Azevedo, ele gostou muito. A gente tenta colocar o mais transparente possível. Então vamos lá. Todo sócio vai receber, a partir de 10 horas da manhã de dia 30, vai ser disparado e-mail e SMS para o sócio. Esse processo, como são 5.900, pode demorar em torno de 30 minutos. Então, eu tenho recebido até no direto. Eu não recebi ainda a senha. Calma, galera. A senha é no dia 30. Então, esse processo deve levar 30 minutos. Não apareceu lá para você. Primeira coisa, consulta a caixinha de spam. Não está no spam, nós vamos ter o telefone do WhatsApp e a secretaria funcionando todo o processo da votação para dar o auxílio. E para aqueles que moram no Rio, não acontecer nada disso, se dirige presencialmente à sede do calabouço. Na verdade, as pessoas que constam o nome na lista. Não adianta não estar com o nome na lista, querer aparecer lá, que não tem como. É quem está na lista. E outra coisa, a sede do calabouço está exclusiva para a Assembleia Geral Extraordinária. Vai votar e fazer o processo lá e não tem, o clube não estará funcionando a área de lazer, piscina, futebol, nada disso. É exclusiva para a votação. Então, aquilo que eu já falei, a TAP Solutions, acredito que amanhã, inclusive, vou estar pedindo para colocar no portal de transparência e também a auditoria também já está contratada. E está muito sócio e qualquer um acesse o portal de transparência do Vasco, que todo esse processo está lá. Está bem detalhado. Isso é bacana. Fumaça, se tu tiver com a lista aí, vai na 4. Vai na 4 lá que essa dá pro Otto responder ainda. Não, eu queria perguntar, antes de fazer a 4, perguntar rapidinho, o Otto que já tem essa experiência aí na política do Vasco e tal. Queria saber dele qual é a expectativa dele, como é que vai ser a votação no dia 30, o que ele espera, né? Ele que passou por tantas votações, tantas eleições. Queria saber a opinião dele pessoal, se essa AGE que vai ter agora dia 30, e eu não sei se ele está me ouvindo aí. Estou te ouvindo bem.
Tá vendo? Tá. Se essa já é do dia 30, ele considera como a principal votação da história do Vasco. Pelo menos a história recente, assim. Isso não é uma opinião pessoal dele. Não, eu particularmente pelo que eu sinto, e é importante porque isso é uma reforma estatutária, né? Que vai permitir a introdução da sociedade anônima no futebol. Pelo que eu sinto, e eu acredito que vai ser aprovado sim com uma larga margem, tá certo? Isso é sentimento. Eu acho que o sócio é importante participar, e aqueles também que são contrários à ideia, que participem e dê seu voto, até para a gente ter o peso, entendeu? Porque o que eu posso assim te dizer, Fumaça, é questão do modelo associativo. Modelo associativo, nós não estamos na draga há 1 ano, gente. Nós estamos na draga de muito tempo. Todo mundo fala em e aí eu cito o Atlético e o Palmeiras, né? Não, eles não são SAF. São SAF em termos, né, meu doutor? Porque o Atlético tem 4 milionários lá, que cada um meteu 100 milhões ano passado, investiu no futebol. Foram 400 milhões no futebol, trouxeram o jogador, ganharam o título e tal, mas está com uma dívida lá de 1 bilhão e tal. Tem lá um shopping. Na verdade, é uma administração, eu considero até uma mini SAF, né? O Palmeiras, a patrocinadora, virou presidente do clube, né? Imagina se dá uma ingresia lá e sai fora. Então, não é assim. Futebol mudou muito. Hoje, qualquer garoto que sai desponta, né? O cara desponta, ganha R$ 1.500. Você desponta, para até ter a proteção do contrato, tudo, o cara passa a ganhar 40, 50 mil. Aí, de repente, o cara não segura a cabeça, amigo. É complicado. Então, o futebol, o investimento mudou. O modelo associativo dá certo, só que vai demorar muitos e muitos anos. O que eu acho, é óbvio que o investidor não está aqui para contar história, irmão. É óbvio que ele vai visar o lucro, sim, mas como é que ele vai ganhar mais dinheiro? Você acha que ele vai ganhar dinheiro com o Vasco fraco ou com o Vasco forte? Com o Vasco forte. Com sócio, com camisa. A gente pode dar aqui muito ainda cedo, mas o Botafogo aí já está dando reflexo, cara. A gente chamava lá o Vascaíno, cansei de ir lá no Vazião. Porra, agora já tem os 2 jogos aí, os caras estão metendo 40 mil, que a gente achava nem que eles tinham 40 mil torcedores, mas por quê? Porque o cara já investiu 65 milhões na primeira janela aí. Foi a perspectiva, né, Otto? Exatamente. Então, você acha que o cara vem para cá para... Ah, não, o cara quer o Vasco para quê? Porra, porque sabe que o Vasco é uma marca forte e tem tudo para alavancar. Entendeu? Então, a expectativa é que seja a melhor possível. Não tem como. O Vasco tem... Hoje saiu o balanço, eu particularmente ainda nem tive tempo de olhar. Tem coisas no clube que é difícil, cara. O Salgado entrou sabendo, óbvio que entra sabendo, mas talvez não esperasse que a ronca ia ser maior. Então, eu vejo lá o desespero. O clube, numa época, teve um dia lá que eu entrei lá, ele falou, porra, eu não tenho dinheiro para nada, meu irmão. O clube do tamanho do Vasco vai ter o juniores, vai viajar aqui para fazer um jogo no interior. Porra, não tem dinheiro para o ônibus, para o hotel, para o cacete. Entendeu? O cara na Isso primeira não é de semana, hoje, né? O cara na primeira semana meteu 28 milhões do bolso. Entendeu? Isso são poucos que poderiam fazer. Essa história que o Vasco precisa de uma grana para poder se reerguer, cara. Não tem como. A gente tem compromisso hoje com o RCE, que é o Regime Central de Execuções. Tem a questão da Procuradoria de Fazenda. Então, cara, é isso. Não tem muito que contar a história, né? Mas o sócio, que é o dono, o sócio que tem que decidir.
e espero que os sócios participem, entendeu? Os sócios participem efetivamente e dê a sua resposta no dia 30, a primeira, né? Ótimo, deixa eu falar um negócio para você aqui rapidinho. Primeiro que não sei se você leu aí, o NEM mandou um abraço para você. E, cara, teve uma participação especial aqui, acho que ainda está online, que é a Tereza, filha do nosso grande magistral Barbosa, mandou um beijo pra gente aqui do Resenha, um beijo para você também. Ó. A Tereza parceiraça nossa, um amorzinho nosso aqui do Resenha. A Tereza é do coração e o NEM também, né? O NEM é grande parceiro também. Nem é parceiro, gente boa. É isso aí. Dois queridos. O Vaguinho. E bem vascaíno. O Bruno também entrou, o Bruno, pô. Bruno tá aí, é? Bruno tá aí. Bruno, cara, se a gente conseguir aprovar realmente aí, cara, eu acho que vai acontecer, o Bruno falar com o dar um papo lá no Josh Vender pro Bruno fazer a tradução pra gente aqui na entrevista, né? Tem que chamar o homem, né, bicho? O cara, pô, vai comprar o futebol do Vasco, né? Bota o Brunão pra jogo aqui. Cara, eu perdi aqui o nome de um amigo, rapaz, que, pô, lá do Ceará. Daqui a pouco eu vou achar. Emenda quarta pro Otto aí, Pipão. Então, Otto, a gente quer saber o seguinte, agora vai ter passando a SAF, você falou já pra gente aí. Pipão, rapidão, Vasco... Roberto Barbosa, São Benedito é Ceará. Quer dizer, São Benedito e Ceará é Vasco. Cara, vocês que são sócios do Vasco, ou torcedores do Vasco fora do Rio de Janeiro, meu maior respeito, cara. Vocês são demais. Manda bala, irmão. Então, Otto, você falou já aí que agora tem a GE dia 30, né? E sendo aprovado, o Vasco pode virar SAF, né? Aí tem a proposta no Conselho Deliberativo da proposta vinculante, né? E aí a dúvida dos torcedores, né? Nessa votação no Conselho, 2/3 ou maioria simples? 2/3. A GE que é a maioria simples. Beleza. 2/3 no Conselho e a GE, sim, maioria simples. Essa dúvida sempre paira, né, entre os grupos assim e tal, e é bom a torcida ficar ciente, né, que é necessário para aprovar no Conselho, né? Emenda quinta aí, Fumaça. Não tô com ela aqui não, Vaguinho. Faz aí. Caiu aí? Então beleza. Deixa eu Mas você aqui, é criativo. Então. Ô, Fumaça, tu é criativo, pô. Que aqui a produção do programa aqui, rapaz, não deixa a gente fugir do script. Eu acho que eu falei demais, cara. Porra, derrubei aí. Eu falei. E já li aí o meu amigo Fernandinho. Tá aí também. Fala demais. Não deixa ninguém... O entrevistado sou eu, cara. Eu tenho que falar mesmo. Pois é, pô. O Fernandinho acha que ele tá lá em frente de São Januário tomando cerveja e quando você vai molhar o bico a gente consegue falar. Pô, ele acha aí, o homem tá de bico seco, Fernandinho. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Otto, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Passando a AGE agora, né? Aí vai ter a proposta vinculante da 777, né? E aí, depois de vocês do Vasco analisar, né? Aí eu não sei, acho que você deve participar dessa análise, tem um grupo, né? Que vai participar dessa análise. Quero saber o seguinte: quanto tempo, cara, para convocar uma nova GE? Não, eu já até falei isso, né? Acredito que esse processo, passando aí do dia 30, o que eu acredito? Mês de maio todo, tem essa CD, Conselho de Beneméritos, a discussão, debate, talvez umas 2, 3 reuniões, e para ser colocado em votação, né? Por quê? Porque você vai ter uma comissão do CD que vai estar esmiuçando mais de perto. Pessoas de alto nível, porque também as pessoas também pegar... Óbvio que todo contrato tem cláusulas que não podem ser... Mas se você chegar e achar, pô, todo mundo tem que dar crédito para quem está dentro do... Acredito que os presidentes de poderes vão ter conhecimento também. Eu se o que for ruim para o Vasco, irmão, se for ruim para o Vasco, esquece que
Jurupoca canta. Entendeu? Então, não tem jeito. A gente tem que... vai ter conhecimento. Eu acredito que as situações principais, investimento de futebol, as metas que os caras têm que atingir, quanto vai para a dívida, o que é, isso tudo aí vai estar exposto. O Vasco é uma situação diferente, que os outros tudo foi com 90%, a gente vendeu 70%, né? Isso aí foi uma outra situação que os caras sempre quiseram 90% e a gente sempre bateu o pé firme em 70%. E esse processo aí é aquilo que eu falei lá, não dando nenhuma zebra, assim, eu acredito que entre 15 e 30 de junho a gente possa estar fazendo a segunda GE. Então tá perto. Não tá muito longe, não. Não, porque vamos lá imaginar, a proposta já tem lá, tá batendo os 90 dias, né? Aqueles que têm interesse. E não tinha sentido, com a GE próxima, se falar em proposta agora, né? Se você não tinha a GE marcada, o pessoal já discutia a proposta vinculante, então tem que passar primeiro, né? Porque você não adianta, você vai discutir a proposta e não passa. Não tem como, né? Acho que até no Atenção Vascaínos mesmo, que de vez em quando eu escuto lá o Flávio falar, ele até comentou que achava que a proposta financeira, né, já está no posse do Vasco, que o pessoal já ia começar a analisar e tal. Não sei se isso procede. E assim, acho até legal, né? Porque independente de qualquer coisa, né? Vai se adiantando, né? Você já consegue fazer uma análise, pelo menos dos grupos, né? Eu estou pelo menos numa parte dos poderes do Vasco, né? Poder analisar, né? Já é importante, né? Porque dia 30 a prova, né? Já ganha tempo, né? E aprovando dia 30, o que a torcida pode saber da proposta vinculante vai ser publicado pelo canal oficial? Você sabe disso? Tem conhecimento? Não, como é que vai ser atenção, não é depois do dia 30, né? Tem todo o processo, né? Todo o processo, o CD, não tem... O canal é depois, a última... Tem todo o processo primeiro. Primeiro vai pro CD. Não, então a proposta vinculante primeiro vai ao CD, para depois... Isso aí. A gente tem que discutir internamente. Porque se também não for aprovado no CD. Ela passa primeiro até pelos beneméritos, não é isso? Antes do CD vai pro benemérito, não é isso? Eu acredito... talvez seja no mesmo... Tem a comissão lá do benemérito, a comissão do CD. Tá. O Conselho de Beneméritos ele emite um parecer. A votação é no CD. Conselho. Sim. Conselho. O parecer tem que ter um parecer do Conselho de Beneméritos. Perfeito? Mas como o Conselho Fiscal faz, né? Emite o parecer das contas e depois o Conselho vai votar se não vai é parecer da entre aspas, proposta, né? Isso aí. É parecer da proposta. Não, ele pode até ser contra e ser aprovado. Isso aí não... Quem vota é o poder de voto do Conselho Deliberativo, que é composto pelos eleitos e pelos membros natos. Perfeito. E aí o CD aprovando, a comunicação chega aos sócios por e-mail, como é que vai se dar isso? Não, aí eu acho que Fumaça, que nós vamos ter todo esse processo de entrevistas e canal oficial, site oficial. Tá. Entendeu? Isso aí Entendi. Para quê? Para quando o sócio chegar lá para votar, saber o que ele está votando. Exatamente. Essa era uma preocupação que eu tinha, né? Realmente disso, o Vasco divulgar muito bem isso aí, muito bem referendado, para o sócio poder tomar a melhor decisão, né? Porque assim, transformar em SAF ou não, cara, para mim é tranquilo. Acho que é uma votação muito tranquila, até porque a gente não está aprovando a 777. Se a gente achar que a 777 não é legal, você deixa a SAF aprovada e vê uma outra proposta que pode vir no futuro, né? Não, mas a preocupação não é nem o excesso, é a desinformação, né? Exato. Entendeu? Aí eu queria saber se o clube... Nisso, né? Tem a galerinha que adora isso. Pois é. Aí eu queria saber se isso viria por canal oficial do clube e tal. Eu acredito que o clube vai tomar esse cuidado, não sei. O clube sempre, por isso que eu já falei antes lá,
portal de transparência hoje existe no Vasco. Tudo está lá. É a mesma coisa. Nós estamos votando uma alteração estatutária. Perfeito? Só que o estatuto do Vasco é enorme. Você tem que botar tudo lá. Você clica lá, você vê o estatuto, você vê, você tem lá as situações. Entendeu? E dentro da proposta, você vai ter lá também o que é o relevante para você dar o sim ou não. Perfeito. E aí, galera, mais alguma pergunta? O homem tá aceso aí, cara. O Otto aí, tá pô. Demais, homem. O Otto, pô, explica tudo. Ligou, e 0 a 100, amigo. E, pô, sai falando tudo, explicou tudo aí. Tranquilo, Fumaça? Tá bem? Tudo explicado? Tranquilo, 08. Ô, Otto, deixa eu te perguntar um negócio aqui, cara. Nada a ver com o SAF. Cara, como a Tereza colocou aí, cara, hoje é dia do goleiro. Vou fazer uma pergunta pra você aqui. Qual foi o maior goleiro que você viu jogar no Vasco? Bom, Fica no muro não, fica no muro não, hein? Não. Eu sei que tu não é disso. Muro não. Óbvio que eu não vi, acompanhei o Barbosa, né? Que ela queria que eu respondesse o Barbosa, né? Vamos lá. A Barbosa é um concurso, a Barbosa é outra parada. É um concurso, exatamente. É igual o Pelé no futebol, pô. Eu tive, apesar dele não ter altura, e teve um jogo com o Flamengo que ele entregou, porra, que tomou um gol do Paulo César Caju, foi o Andrada. Andrada era um estilo de jogo assim, bacana, ele tinha uma saída de bola fantástica. Ele dava uma de trivela, meu irmão, ele era um lançamento. E tinha, assim, umas defesas fantásticas. Era um cara, assim, goleiro diferenciado, um argentino que enchia os olhos. Meu pai falava do Andrada mesmo. Foi que tomou o gol do Pelé, não foi o milésimo? Foi ele? Foi. Eu tava lá. Foi em 74. Eu tava lá ao vivo. Eu tive o prazer. 74, campeão brasileiro, ao vivo. Tá certo? 89 em São Paulo, ao vivo. 97 em São Paulo e aqui no Rio, ao vivo. 2000, lá no Parque Antártica, lá o 4x3. Cara, eu tive Guayaquil. Eu tive o prazer de estar todos isso aí ao vivo. E na época eu não fui ao Japão porque eu tinha trabalhado no mercado financeiro, eu tinha uma operação grande para sair, não fui. E foi uma decepção, entendeu? Aquilo ali, aquele jogo, se você olhar assim, se for um jogo e o Real Madrid tinha um timaço, né? A gente jogou muito. Aquela bola do Felipe, infelizmente, não entrou, que ia ser o... E teve ali também um problema sério, que aí é a teimosia do nosso querido Antônio Lopes, porque o Valber estava arrebentando de jogar bola, arrebentando nos extremos, e internamente todo mundo sabia que, óbvio que o Valber tinha os problemas dele lá, mas na época o cara estava com tesão e era um cara maduro, mas infelizmente o Lopes tinha muito esse negócio de superstição, né? Achou que o Vitor era o cara porque foi campeão, tomou-lhe uma drible do Raul lá, caiu de bunda no chão e a gente infelizmente ficou devendo essa. Teve depois aqui no Maracanã, que também podíamos ter ganho do Corinthians, mas faz parte da história aí a gente não ter esse título mundial, né? Mas vamos recuperar isso aí. Se Deus quiser, vai acontecer no futuro breve aí. Otto, tem uma pergunta bacana aqui do Carlos Herbert aqui no chat. Ele mandou bem aqui. É uma pergunta boa. É legal porque ela é bem elucidativa, cara. E eu acho que ela faz com que bastante gente entenda a diferença entre as AGEs. A que vai acontecer agora, no dia 30, e a que pode vir a acontecer no futuro. Pergunta é a seguinte, Otto. Se for aprovado o SAF, o Vasco é obrigado a ficar com a 777 ou pode ver outras propostas? Não. Hoje, a gente tem que esperar a proposta dela até pela carta de intenção. Tá certo? Hoje é obrigado.
Mas depois, vamos lá, você vai fazer a segunda lá. A proposta não está aprovada, virar a Sociedade Anônima de Futebol. Vamos lá, que alguma coisa aconteça que o sócio entenda que a proposta não é boa. O Vasco vai estar aberto a ouvir outras propostas. Não tem isso. E vamos lá, nesse meio tempo aparece um cara aí, pô, doido pra... Deve ter cláusula lá o Vasco já deve 70 milhões, né? Teoricamente já deve 70 milhões para 777, né? Então, por quê? Esses 70 milhões, se for aprovado, ele já entra como um aporte financeiro. Não sendo aprovado, o Vasco, em setembro, tem que pagar. Isso aí. Então é isso, acho que ficou claro, né? Tem essa, já é agora, aprovou a SAF, beleza. Aí vai ter a proposta vinculante da 777, o Conselho Deliberativo vai analisar, o Conselho Deliberativo vota, né? Aí aprovando, tem uma nova AGE entre os sócios, aprovando 777, beleza, entra. Não aprovando, obviamente o Vasco fica livre para ouvir outras propostas no futuro. E tem que pagar esses 70 milhões que o Otto falou aí, bem lembrado, que nós já pegamos aí de empréstimo. Né? Mas o Vaguinho e o Otto, né? E Fumaça também. Eu acho que o Otto pode explicar isso pra gente. O Vasco vendeu 70% do futebol lá para 777, que seja aprovado, enfim. Mas o Vasco pode vender 10% para uma outra empresa, né? Pode. A princípio, o que se estava tentando fazer era debêntures fut para o sócio, né, o torcedor. Mas isso aí ainda é um modelo para saber o valor mínimo, um monte de coisa. A ideia seria 20% ficar com o Vasco e 10% para disponibilizar para a torcida, para o sócio, né? Só que isso aí é uma outra etapa e saber o mínimo, aí é uma operação financeira, né? Isso aí seria bem legal, o Otto, pulverizar, sabia? Que nem a gente fez com, vamos supor, negócio de doação para CT e tal, seria bem bacana, pulverizar isso aí entre os sócios, uma cota mínima no valor acessível, seria muito bacana você ter parte, né, disso aí, né? O que acontece, Vaguinho, é que todo mundo fala aí, eu até vi uma figura aí, dizendo que porra, o Vasco tem 15, 20 milhões, que a gente tem que fazer na vaquinha, né? Que a torcida pode comprar o Vasco. Cara, isso tudo é muito bonito no discurso. O que acontece? Eu já dei esse exemplo. Nós tivemos no CT, nós estamos falando de 100 milhões, né? 10% lá, né? Se eles vão pagar 700 milhões e 70%, nós vamos ficar com 30, né? É 1 bi, né? Então, 10% são 100 milhões. Nós, no CT, nós arrecadamos 6 milhões, foram 32 mil vascaínos. Todo mundo fala 32 mil, mas um doou 1.000, outro doou 2 mil, outro doou 5 mil, outro doou 3 mil. Quer dizer, para se chegar a isso aí, teoricamente, é uma coisa... que seria atingível. Eu lembro que na época eu cheguei até a fazer um panfleto, tantos mil vascaínos doando R$15, R$20, mais pulverizado, mas tem que ser uma campanha muito forte. No próprio caso da adesão em massa, né, Otto? Acho que deu 32 milhões, 36 milhões, né? Sim, mas aí por 6 meses. Mas mesmo assim, depois... se você pegar isso, entre aspas, o problema que o Vasco tem de passivo hoje, que acho que no balanço reduziu para 700 e pouco, é uma redução de em torno de 100 milhões, 120 milhões que falaram. Eu também não vi o balanço legal, não. Cara, é muita grana, né? Como é que você vai... Exatamente. É muita gente, temos que doar muito, é muito dinheiro, cara. Por isso que esse tipo de coisa, acho que é bonito, mas no momento, sim, não dá certo, cara. Tem que ter uma coisa muito forte, né? Um apelo muito grande. É isso. E essa questão aí de pulverização da debênture fut, né? O vascaíno que comprar lá, ele ainda recebe um Guaraná, né? No final do exercício, né? Se for positivo, né? Se você der o resultado. Sim. É um dividendo, é uma empresa. Recebe um dividendo. É isso aí, pô. Já foi. O Vaguinho voltou aí. Voltou. Congelei feio aqui. Mas, ainda bem que vocês tocaram o barco aí. Se falaram, falaram, né? Eu não sei se é verdade, você tem alguma informação também. Que esses 120 também iam para finalizar os CTs. Tem alguma procedência isso?
Isso aí, ô, Rodrigo, isso tudo é muito... Muito vago, né? Muito vago. Na verdade, o que eu tô dizendo? Os caras estão com futebol. Vai ver a deficiência. Vai ter obra no CT. Outras coisas. O São Januário, eles ficariam com o custo do complexo todo. Pagariam o aluguel anual. Entendeu? Para o Vasco. Eu imagino que, por exemplo, hoje até falei isso. Eu, particularmente, acho que São Januário tem que dar uma remodelada boa. Não sou favorável a derrubar tudo, não. A gente tem lá que faça um estádio com camarote, com tudo tal, um estádio para 35, 40 mil pessoas confortáveis, entendeu? E a gente tem o Maracanã e os caras estão com interesse do Vasco assumir lá também. Isso é uma boa, eles têm empresa de entretenimento. Então, sim. Os grandes questões o grande palco, né? Futebol carioca é o Maracanã. E o Vasco sempre jogou lá, pô. Em São Januário, para 40 mil pessoas, cara, acho que ali não cabe, no entorno ali, não cabe tanto um estádio maior que isso, não. Né? Até porque as ruas são bem estreitas, né? Apesar de ter que fazer um trabalho lá, a prefeitura tem que fazer um trabalho legal. Né? Cara, eu tô vendo... Eu tô vendo Reinaldo Pellegrino em torno. Reinaldo Pellegrino é um meu vizinho, cara, botafoguense. O que ele tá fazendo nessa live, rapaz? Tá tirando a moral, né, Watt? Eu não sei como é que ele achou, cara. Mas você, pô, te viu. Quiser. Você tá falando, pô, mas estádio para 40 mil, pô, tinha gente querendo fazer lá um estádio em forma de caravela em São Januário, pô. O Vaguinho falou aí que o estádio para 40 mil fica difícil por causa do entorno. Não. Eu vou responder o que eu respondo sempre no grupo, isso não é problema do Vasco. Isso é problema da prefeitura, do órgão de Estado. O Vasco, na verdade, esse caso aí, o Vasco aprendeu. 40 mil é lindo. Pô, quem dera. O Vasco... Mas, cara, vocês já viram também. Em 98 tinha 40 mil exprimido lá. Eu tava lá, cara. Tava lá. Você tem ali, você tem área para crescer, cara. Ali em São Januário você tem que fazer dá para fazer um tobogã ali. Hoje você tem espaço. Tá bom que não seja para 40, vamos fazer 35. Sim. Tá certo. Ô, Carlos, vou te responder essa aí, ó. Se é a vantagem pro Vasco assumir o Maracanã nesse momento, com os jogos decisivos, né? Que aí seria o São Januário sufoca o adversário. Cara, o Maracanã, se você lotar, sufoca. O negócio é você lotar o Maracanã. Mas não é isso também. O Vasco foi convocado, lotou, pô. Toda vez foi convocado, só lotou. Não é isso. Nós estamos falando do Vasco na atualidade. Imagina um Vasco com um timão. Porra, São Januário não comporta. São Januário é pequeno, Maracanã com 80 mil é pequeno, irmão. Porra, eu cansei de ver Vasco e time pequeno com 70, 80 mil no Maracanã. E como eu vi Vasco e Flamengo com 183 mil pagantes. Entendeu? Se você todo estádio pro Vasco, bem, é pequeno. Não sei se é dúvida. Não precisa ser um timão, não. Com 2 dias. Não precisa ser um timão, não. Basta o Vasco ter um time um pouco melhor. Já vai lotar. Cara, Vasco de sócio torcedores pode tudo, cara. Pode tudo, não tem jeito. E aí, galera, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta pro Otto? O Otto já deve estar cansado, né? Já respondeu pra caramba pra gente aqui. Só esperar dia 30 agora. Otto, olha só, depois tem que pagar cerveja pra gente, hein, Otto? Tô sabendo que tu ganhou uma cerveja maneira aí, né? Num programa desse aí de gente com dinheiro, né? Eu falei que ontem... Não esquece dos amigos não, dos pobrezinhos aqui, mas não. Chegou. Presta atenção, mas não chegou lá em casa ainda não. Eu vou mas vai chegar, pô. Dias Otto falou. Agora meu convidado Otto vai ganhar 2 cervejas artesanais de uma excelente qualidade. Ele tem um patrocinador lá da perfumaria lá do Barra Garden, vou mandar pra tua esposa. Eu falei, tá bom. Aí mexi com o Rodrigo, falei, eu agora tô assim, pô, participei e ganhei, mas você não tem nada. Entendeu? Quando você fizer as honras de vir pra Tijuca, me dá uma ligada que tu vai tomar uma cerveja gelada. Aquela verdinha. Não, cara. Ela fica bem branquinha, assim, parece mofada. Tu fala comigo, a gente vai tomar gelada. O Rodrigão tá em Brasília. Se você quiser, eu ligo pra tua esposa pra ela te liberar pra ir ao jogo amanhã. Que isso, hein? Porra, isso é muita moral, hein? Vamos conversar isso aí. Vamos combinar.
Já acabou, você, já acabou. se quiser, Já acabou, eu tô no Rio. eu dou aquela moral lá, falo com ela, libera o Vaguinho aí, depois ele vai cuidar da criança 3 dias seguidos. O problema aqui em casa é o moleque, rapaz. Ele quer ir pro jogo de qualquer jeito. Ele fica o dia inteiro me enchendo o saco. Ele fica, bora. Ele é fogo, cara. Não é mole não, cara. Tá certo, meus amigos. O Bruno tá de sacanagem aqui. Eu achei que ele tava mandando uma pergunta séria aqui. Ô, Bruno, deixa isso pra lá, Brunão. Porra. Deixa isso pra lá, rapaz. O Bruno perguntou pro Otto. Eu esqueci. Tu vai botar essa pilha, Pipão? Não. Ô, Pipão. Não, o Bruno perguntou pro Otto se a netinha do Otto que nasceu é Vasco Neto. ou é Denver. É o Neto, pô. É neto. Ele já nasceu, ele é americano, né? Já veio na moda do Vasco, cara. Aí, tá vendo? Já veio com o uniforme antigo, né, Otto? Pra quem não sabe, você quer falar, o Otto tem uma roupinha de bebê lá que os filhos dele todos usaram, os netos todos usam, vai passando de um para outro aí. Espetacular, isso é tradição, né, Otto? Não tem como não ser Vasco, né? 38 anos. Pô, isso é maneiro demais. Tem que fazer isso, Fumaça, né? Quando tu encomendar o segundo, entendeu? Aí, pô, já passa logo a roupinha do bonitão aí, do Fumacinha. Essas roupinhas toda baby, tudo aquela é original, vendia em casa de criança mesmo, entendeu? É outra parada. É isso aí. Otto, cara, obrigado mais uma vez aí, meu amigo. Sua amizade aí, a gente sabe que a gente tem. Agradeço pela tua gentileza, pelo teu tempo. Eu sei que você estava num evento aí também. Pô, brigadaço pela gentileza. Abrilhantou pra caramba o nosso programa aqui. O Resenha precisando dar uma moral. Nada melhor do que ter um amigo aí, né? Pra dar uma moral pra gente. Brigadão aí pelos seus esclarecimentos. E, cara, que eu sei que com certeza essa AGE do dia 30 vai ser sucesso e mais pra frente vai te perturbar de novo, tá? Então, fica ligado aí que a gente vai encher teu saco. Tem problema, meu irmão. Um prazer muito grande. Agradeço aí ao Vaguinho, tá certo? Ao nosso querido Fumaça, Rodrigo Pimpão. Esse Pimpão, eu desconheci esse apelido dele. Depois ele te conta no privado, cobra dele. Rapaz, Pimpão, cara. Pimpão é danado, rapaz. Outro dia eu tava num grupo lá, fiquei sabendo umas historinhas dele, cara. Danado ele. O problema é que ele pensa, o que acontece? É aquilo que eu te falei, eu frequento São Januário, então eu conheço as figuras. Entendeu? Rapaz, eu não sei. Se tiver aquele pessoal ao vivo aqui, já vi que o Otto deu uma entregada aí, mas tudo bem. Teu passado te condena. Eu conheço as figuras, entendeu? Aí eu só tô escutando, eu falei, danadinho, rapaz, danadinho, cara. Tu pode falar assim, Otto, pode falar assim, esse é meu garoto. Olha só, de qualquer maneira, meu irmão, tudo é brincadeira, é um prazer muito grande aí estar com vocês, tá? E espero realmente que nosso clube dê a volta por cima, eu acho que todo mundo quer isso. E o Vasco tem lá aquele outro lá que diz que é o bando de louco. O bando de louco somos nós vascaínos, que a gente, a torcida é fantástica mesmo. E aquilo, cara, se o Vasco nessa draga a gente consegue fazer tanta coisa, quebrar tantas coisas no Twitter, no tudo, imagina o Vasco bem, cara, entendeu? Então eu tenho essa esperança, acho que essa questão aí pro clube, de repente, vai ser a melhor coisa, porque você vai separar, né? Eu acho que talvez aí, com isso aí, eu acho que vai muita gente desistir de ter essa política tão rasteira que tem no Vasco, né? Mas vamos ver. E amanhã eu tô crendo, tá? Tô crendo, senão eu tô ferrado, já é o terceiro que eu participo aqui. Pé Quente voltou. Eu tava fora, tava viajando, não tava indo ao jogo. Então, Pé Quente voltou, amanhã é vitória. Pô, amém. Tomara, Otto. Vamos torcer pra isso. Fumaça, obrigado aí, meu amigo. Pimpão, obrigado pela gente. Valeu, meu irmão. Pelo seu tempo. Otto, mais uma vez, cara, ó, você é o cara. Obrigado. Tudo de bom pra vocês. A galera que participou da live aí, muito obrigado pelas mensagens. Não dá para ler muita coisa, galera, senão a gente vai levar aí, são 3 horas e o Otto tem bastante tempo, tem pouco tempo aí também, que o cara tá na correria.
pessoal do podcast. A gente bomba no podcast, ó. Isso aqui eu vou colocar no Deezer e no Spotify. Tu vai ver, a gente bomba legal isso aí. Resenha do Almirante é bem forte no podcast. Então a galera do podcast já agradeço de antemão aí. Muito obrigado a todos, tá? Saudações vascaínas e muita saúde. Um abraço.